Olá, benditos! J. Edwin Orr definiu o avivamento como sendo o Espírito de Deus operando por meio da palavra de Deus na vida do povo de Deus. Este capítulo é um grande exemplo disso. Era o 7º mês e o povo se reuniu e pediu a Esdras que lesse a palavra de Deus para eles. Isso demonstra que o Espírito de Deus estava operando mesmo antes da leitura da palavra de Deus. As pessoas não se reúnem em massa para as coisas de Deus e nem desejam a palavra de Deus a menos que o Espírito de Deus as mova. Quando você consegue dar toda a sua atenção ao ouvir uma ministração da palavra de Deus, isso é uma evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Então, é preciso que você coopere com o fluir do Espírito para que a palavra de Deus cumpra o seu objetivo em sua vida. O livro da Lei de Moisés, mencionado no primeiro versículo, refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse era o manual de instruções de Israel sobre como andar diante de Deus. Esdras foi chamado para ler a palavra de Deus para o povo. Ele era um escriba, que quer dizer que ele tinha as tarefas de copiar a Bíblia à mão e de ensiná-la ao povo. E também era um sacerdote dedicado e piedoso. Note que a congregação era composta de todos os que eram capazes de entender a lei de Deus. Esse verbo entender é mencionado 4 vezes neste capítulo. Isso porque a Bíblia não é um livro mágico que muda as pessoas ou as circunstâncias ao ser lida ou recitada por alguém. Antes de entrar no coração e de liberar o seu poder transformador, a palavra de Deus deve ser compreendida. A ênfase na parábola do semeador, proferida por Jesus, é justamente sobre a compreensão da palavra de Deus. É por isso que existe o canal Bendito, para você ouvir e entender a palavra de Deus. Amém? Se você está entendendo melhor a Bíblia depois que começou a acompanhar o canal Bendito, deixe o seu amém aqui nos comentários para que nós possamos ficar incentivados a continuar o nosso trabalho. É interessante que o local escolhido para esse momento tenha sido em frente à porta das águas, uma vez que a água é um dos símbolos da palavra de Deus. Esdras estava em pé em uma plataforma de madeira para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo melhor. Isso nos ensina que existem coisas práticas que podemos fazer para ajudar a palavra de Deus a ter uma maior abrangência. À direita e à esquerda de Esdras estavam 13 homens, que provavelmente eram líderes entre o povo, o que é muito significativo ver que há líderes que obedecem à palavra de Deus, apoiam o seu ensino e que estão presentes quando ela é ensinada. Quando Esdras ergueu o rolo e desenrolou diante do povo, todos se colocaram de pé, em reverência à palavra de Deus. Eles sabiam que não estavam prestes a ouvir apenas um homem expressando suas ideias, mas sim a palavra do próprio Deus. Depois de abrir o rolo da palavra da lei de Deus, Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. O povo o acompanhou, levantando as mãos e dizendo amém, amém. E então inclinaram-se com o rosto em terra e adoraram ao Senhor. É interessante como muitos defendem a Bíblia como a palavra de Deus, mas nem sempre a tratam como tal. Nos cultos há uma supervalorização do louvor, mas quando chega a hora da ministração da palavra de Deus, quanto menos tempo o preletor ocupar, melhor. É preciso rever algumas atitudes em relação ao lugar da palavra de Deus em nossos cultos. Esdras leu a lei de Deus desde manhã bem cedo até o meio-dia, e o povo permaneceu ali, ouvindo atentamente. A leitura durou cerca de 6 horas. Veja bem, ninguém fica totalmente atento a uma leitura por cerca de 6 horas consecutivas, a não ser que esteja sendo tocado pelo Espírito de Deus. As pessoas comuns não possuíam cópias das Escrituras, de modo que para elas era uma grande emoção ouvir a palavra de Deus, e ela foi explicada ao povo numa linguagem que todos pudessem entender e aplicá-la à própria vida.
É bom esclarecer que a língua hebraica havia sofrido algumas alterações desde o tempo em que Moisés havia escrito o Pentateuco, cerca de 1000 anos antes. A linguagem coloquial do povo apresentava algumas diferenças em relação ao hebraico antigo. É por isso que precisamos de novas traduções da Bíblia ainda hoje. Não porque as escrituras mudam, mas porque a nossa linguagem muda. Esdras contou com a ajuda de 13 homens, 13 outros homens, mais os levitas, que foram designados para ajudar o povo a entender a palavra de Deus. O entendimento precisa ser o primeiro objetivo de qualquer pregador ou professor. Quando se está diante do povo de Deus para ministrar a sua palavra, há pelo menos 3 coisas que precisam ser lembradas. Primeiro, se as pessoas saírem sabendo 5 dicas úteis para uma vida melhor, mas não aprenderam nada da palavra de Deus, o pregador falhou. Segundo, se as pessoas saírem se divertindo com humor, anedotas e histórias dramáticas ditas pelo preletor, mas sem ampliar sua compreensão da palavra de Deus, o pregador falhou. Terceiro, se as pessoas saírem admirando o pregador, mas não maravilhadas com a explanação da palavra de Deus, o pregador falhou e será responsabilizado diante de Deus por isso. Por esses e outros motivos, pastores, professores, preletores devem se empenhar em aumentar as porções bíblicas lidas e explicadas em suas preleções para que o povo de Deus entenda, aprenda e aplique a palavra de Deus em suas vidas. Enquanto Esdras lia e explicava a palavra, a primeira reação do povo foi de convicção de sua culpa, do seu pecado e uma tristeza profunda. Todo o povo chorou ao ouvir as palavras da lei. Às vezes dói ser reprovado e corrigido, mas essas lágrimas eram evidências de parte dessa dor. Mas Esdras, Neemias e os levitas que ensinavam ao povo não queriam que o povo chorasse. A tristeza pelo pecado foi uma resposta positiva, mas a alegria por causa da renovação do relacionamento com Deus, esse era o propósito daquele momento. A alegria do Senhor deveria ser a força deles para se reerguer espiritualmente. Então, todo o povo começou a festejar, porque tinham entendido as palavras de Deus que haviam sido explicadas. No dia seguinte, os líderes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com o sacerdote Esdras para, mais uma vez, estudarem as palavras da lei de Deus. Os líderes têm uma necessidade especial de entender e andar de acordo com a palavra de Deus. Sua ignorância ou a sua desobediência afeta muito mais do que eles mesmos, afeta todos sobre quem eles têm influência. Como diz o versículo 1, eles estavam no 7º mês. E durante o tempo de estudo, os líderes acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado que no 7º mês deveria ser celebrada a festa dos tabernáculos. Isso significava que eles tinham apenas alguns dias para espalhar pelos vilarejos vizinhos a notícia de que todos os judeus deveriam se preparar para essa festa. Então, rapidamente, todo o povo que havia voltado do cativeiro se mobilizou e realizaram a festa dos tabernáculos. Durante 7 dias de festa, os judeus viveram em barracas temporárias feitas de ramos e choupanas construídas nos terraços de suas casas. Era um tempo dedicado a relembrar os 40 anos de peregrinação no deserto, quando seus antepassados viviam em tendas. Era uma semana de festa, louvores, muita alegria e ações de graças pela grande bondade do Senhor para com seu povo. E um detalhe importante dessa festa é que desde o primeiro até o último dia, o livro da lei de Deus era lido diariamente. Foi um avivamento promovido pelo Espírito Santo através do conhecimento da palavra de Deus. É importante observar que Esdras e Neemias colocaram a palavra de Deus em primeiro lugar na vida do povo. O que ocorreu em Jerusalém dali em diante foi resultado da resposta do povo à mensagem da palavra de Deus. Mas a ação do Espírito Santo não parou por aí. Quando terminou a festa dos tabernáculos, o povo permaneceu ali para ouvir mais porções da palavra de Deus. O resultado foi que o banquete se transformou em uma reunião de jejum, com todos vestidos de pano de saco e com terra sobre a sua cabeça.
O motivo dessa humilhação você fica sabendo no nosso próximo encontro, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.